Queridos, olá queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que eu escutei ontem um querido amigo falar e depois eu fiquei refletindo sobre o que ele falou. Ele falou o seguinte, porque ele já tem quase 80 anos, e ele falou o seguinte: eu tenho mais passado do que futuro. Queridos e queridas, obviamente que quando ele usou essa frase, ele se referiu ao fato dele já estar com quase 80 anos. Isso significa que os anos que ele tem de vida pela frente são menores do que os que ele já teve. Por isso que ele falou, eu tenho mais passado do que presente. E todos nós que já passamos de uma certa idade, eu tenho 63 e certamente alguns de vocês têm mais idade que eu, alguns menos idade. Mas nós estamos mais à frente do começo do que do fim. Então, o que isso significa? Nós temos mais passado. Por exemplo, eu tenho 63. Então, eu tenho mais passado. Obviamente, quanto tempo eu vou viver mais, não sei. Só Deus, nosso Pai, é que um dia vai me chamar. E vai chamar todos nós, cada um a seu tempo. Mas o fato de nós termos mais passado do que presente não significa que nós vamos viver no passado. É diferente. É diferente eu ter mais idade, mas eu posso ser uma pessoa que vivo no dia de hoje, que almejo o dia de amanhã. Porque se eu ficar preso lá no passado, eu não vivo nem o dia de hoje, nem planejo o meu amanhã. Eu simplesmente vou viver num tempo que não existe mais. Eu posso me lamentar por coisas erradas que eu fiz, eu posso querer até fazer diferente, mas isso não é possível, porque o que aconteceu lá atrás já foi feito. Serve de experiência para que eu, no futuro, não faça igual, para que eu possa aprender com os meus erros. Diferente do que tem pessoas pensando, os erros são feitos para que nós aprendamos, tem de servir de aprendizado. Nós temos que entender que eles não podem mais ser feitos e que nós temos que seguir adiante acertando. E mais do que isso, se prejudicamos alguém, temos que corrigir esse prejuízo. Temos que, de alguma maneira, ressarcir essa pessoa dos erros que nós cometemos com ela. Porque se assim não for, qual foi o meu aprendizado? Zero. Então nós temos que aprender com os erros. Nós temos que olhar para o passado como uma forma de consulta. Eu tenho que consultar o que eu fiz lá atrás, o que eu deveria ter feito, de que forma eu deveria ter feito. E aí sim, eu tiro lições. Agora, se eu só olhar para o passado com muita saudade, achando que nada deveria ter sido modificado, que tudo deveria ser como no passado, eu não vou viver o presente, eu não vou planejar o futuro. E tem uma coisa muito importante. Quando nós temos saudades do passado, na verdade nós temos saudade da nossa juventude, de quando nós éramos novos, quando ainda tínhamos uma expectativa de viver muito maior do que a que temos hoje. Porque certamente, com a insegurança que nós tínhamos anteriormente, quando ainda éramos jovens, com pouco conhecimento, certamente, com a cabeça que temos hoje, nós não gostaríamos de vivenciar situações que vivemos lá atrás. Seria tão bom se nós tivéssemos a idade que temos agora e pudéssemos voltar lá atrás para corrigir. Mas isso não é possível, não existe máquina do tempo. Então, queridos e queridas, todos nós que temos mais passado do que futuro, temos que aprender com os nossos erros passados, aprender também com os nossos acertos. Afinal de contas, nem só de erros acontece a nossa vida. Mas temos que tirar lições de tudo que nós já passamos na nossa vida para que o nosso presente e o futuro que estamos planejando para nós seja melhor, para que nós cometamos o mínimo de erros possíveis. E principalmente para que nós tenhamos ao nosso lado as pessoas que realmente importam na nossa vida. Porque no final das contas, não são as coisas, não são os bens, não é a conta bancária que faz com que nós sejamos pessoas melhores.
são as pessoas que estão ao nosso lado, são as pessoas a quem amamos e as pessoas que nos amam. Vamos dar valor a todas as pessoas que estão presentes na nossa vida, que estiveram presentes na nossa vida e que estarão presentes na nossa vida ainda. Porque nós precisamos de todas elas. Ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente, ninguém consegue fazer tudo sem a ajuda de ninguém. Todos nós somos pessoas interdependentes umas das outras. Então, queridos e queridas, aprendamos com o nosso passado, para que nós possamos viver um presente melhor e para que nós possamos construir um futuro melhor. Mas não nos deixemos jamais nos aprisionar por esse passado, porque, como o nome diz, ele já passou, não existe mais. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.